Bom, então nesse vídeo eu proponho mais um exercício, tá? Que é fazer o layout e o drawing dessa parte que tá aqui, que é do exercício 8, tá? De alguns dias atrás, tá? E, bom, aí é uma peça um pouco mais complicada, um pouco mais complexa, e tem alguns detalhes aí mais interessantes, que é tipo esse rolo, tem certos buracos que tem aqui, tá? A parte interna também, que é um buraco também, tá? Então fica aí o desafio para fazer esse drawing, esse layout, tá? E o que eu também aí aproveito para desafiar vocês, tá? Quem quiser fazer, é utilizar a opção de tolerância que tem aí no drawing, tá? Que permite colocar uma tolerância, por exemplo, qual que é a posição desse buraco aqui, certo? Tem uma tolerância de quanto? De 0,1 milímetro, por exemplo, tá? Então, tente fazer isso, tipo, verificar como que tu adiciona uma tolerância aqui, tipo, fazer essa em relação a esse buraco, por exemplo, de 0,1 milímetros, tá? E a outra ideia também, tá? Fica a ideia também de que vocês possam utilizar, é utilizar o datum, tá? Que permite tu agregar um label, basicamente, tá? Acho que seria essa a tradução, a ideia, tá? Tu adiciona um label nesse buraco, por exemplo, para tu colocar a informação da tolerância num outro lugar no layout, tá? No draw. Então facilita, tipo, ficar na clareza, certo? Fica um layout um pouco mais, um drawing um pouco mais limpo, mais claro, assim, de entender, tá? Então, utilize esses dois, tá? Tolerância e datum, e aí eu vou mostrar como eu implementei a minha solução, tá? Então, aí, tá? Então, peça do exercício 8. Então, eu vou criar um novo drawing aqui, tá? Standard, exatamente, tá? Eu vou inserir basicamente, tá? Primeiramente, eu vou selecionar a peça, tá? Eu vou inserir três vistas, a vista frontal, uma vista lateral aqui, tá? E eu também vou inserir uma vista superior, tá? E essa vista superior vai ser especificamente, tá? Para mim, utilizar a opção aí do datum, tá? E do Geometry Tolerance, tá? Primeiro eu vou lançar as medidas aqui, tá? Colocar as medidas, depois eu faço o datum e tolerância aqui. Bom, aqui então, algumas coisas que são importantes aqui a gente tirar como medida, certo? Primeiramente, é a largura que tem essa entrada aqui, certo? Esse buraco não, mas essa entrada que tem aqui, certo? Esse remove, tá? Então, eu vou selecionar a opção de essa opção aí, tá? Que vai me dar a distância tem isso, tá? Vou adicionar aqui do lado, tá? Mesma coisa eu vou fazer aqui, vou adicionar essa distância, tá? 10 milímetros, tá? O que mais? Eu preciso adicionar o raio, que tem isso aqui também, tá? Então, eu vou adicionar, acredito que é essa opção. Isso, eu vou adicionar o raio, que tem isso, tá? Para mostrar que isso tem 65 milímetros, tá? O que mais? Eu vou fazer a mesma coisa na parte interna, aqui, tá? Eu vou mostrar que aqui tem 10 milímetros, tá? O que mais? Esse segundo raio externo aqui tem 20 milímetros. Vou deixar na ordem aqui, tá? 20 milímetros. Já deixar o mais organizado possível. Esse outro mais externo tem 24 milímetros, tá? Aqui. E qual que tá faltando? Esse outro último externo aqui. Esse tem 31 milímetros. Tá? Então, aqui eu tenho a distância, ó, a largura aí de todos esses raios aí, tá? O que eu preciso colocar também, tá? Essa abertura aqui embaixo, tá? Então, quanto tem de abertura aqui? Eu vou basicamente line to line angular dimension, certo? Eu acredito que é essa opção vai me dar quanto eu tenho de abertura aqui. No caso, eu tenho 120 milímetros, certo? 120 graus, perdão, tá? Nessa abertura. E aí eu basicamente consigo inferir, né, que eu tenho 60 graus para cada lado, tá? Eu posso ó, selecionar aqui essa opção aqui, tá? Que vai me dar aqui 360. Isso aqui é para medir eu quero basicamente medir esse aqui. Vou selecionar, pode ser esse aqui, e esse aqui, 60 graus. Isso, tá? Eu vou fazer o mesmo para esse aqui. Só para mostrar que essa parte interna aí tem 60 graus. Tá? É uma redundância, na verdade, com 120 graus, eu acho que seria possível, mas tá. Acho que assim fica legal. Tá? E aí me falta uma medida muito importante, que é quanto que eu tenho na parte externa aqui, certo?
Então, eu vou o raio externo, certo? Então, eu vou basicamente selecionar a opção de ângulo também. Esse aqui eu acho que não vai ser possível, tá? O que eu vou fazer vai ser um linear, acho que essa opção, diameter dimension. Não, 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 esse aqui é parte externa. Deixa eu ver aqui. Isso aqui, essa opção aqui. Ah, não está selecionando bem. Tá, esse aqui. Essa parte interna, não. Opção aqui. Deixa eu ver qual que é a opção que eu vou adicionar. Chamfer, line, tá? Animation. Esse aqui eu já adicionei. Poderia ser esse aqui, talvez. Não preciso de uma outra opção. Eu posso utilizar, deixa eu ver. Eu acho que essa vista aqui fica legal para eu adicionar. Eu quero basicamente adicionar quanto eu tenho de diâmetro aqui, tá? Externa parcela. Eu vou adicionar esse aqui que dá para ver bem a ideia. Eu acredito que é 130 milímetros nesse caso. Tá? Tá? Que é os extremos aí dessa parte. Tá, então eu tenho isso. Vou adicionar essas medidas aqui também. 20 milímetros, tá? Eu preciso adicionar essas medidas que estão aqui também. 43 milímetros. Essa é a medida que está aqui também. 12 milímetros, tá? Vou adicionar. Essa aqui é redundante, porque eu tenho raio ali, em algum lugar. São dois, tá? Ahn, tá? 31 complementar de 62, tá? O que mais? E eu preciso adicionar também a distância do meu buraco aqui, certo? Em relação à parte extrema aqui, tá? Tá 10 milímetros, tá? Eu já vou aproveitar também para adicionar como medida aqui, tá? Medida desse buraco que eu tenho aqui. Fica claro que ele tem 6 milímetros, tá? E 64 milímetros. O que mais? Acredito que seja isso. Tá, falta informação no chanfer aqui, tá? Eu vou adicionar aqui um. Deixa eu ver. O que eu vou fazer? Não, eu ia adicionar um broken out, mas acho que não, vou deixar assim mesmo, tá? O que mais eu preciso adicionar? Eu só vou adicionar quanto que eu tenho aqui de intervalo, tá? Deixa eu ver onde é que tá. Aqui, tá? Pronto, aqui. Vou mostrar que isso aqui tem 12 milímetros, ou melhor, já adicionei aqui, tá? Eu vou mostrar aqui. Isso aqui tem essa distância, tá? É que ponto isso é útil, mas eu vou adicionar igual. Eu vou adicionar também a questão do ângulo aqui. Mostrar que isso aqui tem 210 ou 30 graus, como queira, implementar. Tá? Acredito que seja isso, tá? Deixa eu ver o que mais. Tá? Acho que é isso, tá? Então, acredito que com essas medidas que estão aqui, tá? Seja possível minimamente fazer essa parte, tá? Essas que eu tenho anotado aqui, tá? Nas minhas anotações, eu acredito que é essa, tá? Posso colocar também aqui essa medida que está aqui, em relação ao extremo aqui, opa, isso, que é o extremo tipo, a outra parte desse buraco, que eu acho que é 27 milímetros, isso, 27 milímetros, tá? Só para mostrar que, de fato, o buraco aí tem 6 milímetros, tá? Tá, que seja isso, tá? Ao menos as anotações que eu tinha aqui eram essas. Tá, então aí fica o desenho dessa parte, tá? Acredito que seja isso, tá? E tá, então, como você anteriormente, uma outra opção o que eu queria mostrar para vocês também, que ficar o desafio, é utilizar essas duas opções que estão aqui, que é o Datum e o Tolerance, tá? O Geometric Tolerance, tá?
Então, basicamente, quando eu utilizo o Geometric Tolerance, tá? Quando eu clico nessa opção, vai abrir essa aba aqui, tá? Essa opção aqui, que é para adicionar, para verificar, para adicionar uma tolerância no que eu quero, certo? Então, por exemplo, eu posso adicionar uma tolerância do tipo deposição, concentricidade, tipo como está no centro, tá? O ângulo, roundness e vários outros aqui, tá? Eu vou mostrar um exemplo, tá? Para não ficar muito extenso do vídeo, tá? Mostrar esse da posição, tá? Imagina que eu permito que esse buraco que está aqui, tá? Tenha uma mínima tolerância, tá? Que seja, não sei, de 0,1 milímetros, por exemplo, tá? Então, eu adiciono aqui, tá? Uma tolerância do tipo posição, eu vou colocar 0,1 milímetros, por exemplo. Quando eu aplicar, fica assim no desenho, certo? Então, eu tenho esse buraco aqui, tá? Que tem uma tolerância de 0,1 milímetro para a posição dele, tá? Então, é tolerável que ele tenha essa diferença do que é planejado e do mundo real. Porque tu imagina que, tipo, sei lá, a gente vai fazer essa peça, certo? Tu não consegue ter uma pressão menor do que 0,1 milímetros para fazer exatamente esse buraco, certo? Então, tu consegue colocar essa tolerância. Então, essa ideia, tá? Uma ideia bastante simples, intuitiva, tá? Então, tolerância, tá? E aí, eu deixo o exemplo para posição, obviamente, tem outros para angularidade e várias outras opções, tá? O detalhe, tá, o que é interessante, você pode adicionar um datum em relação a isso, tá? Então, o que eu vou fazer agora, tá? Eu vou criar um datum, tá? Um datum é basicamente uma label, tá? Então, imagina que eu quero colocar uma label nisso aqui, tá? Eu vou adicionar uma label, tá? Quero que eu tenha uma label chamada A, associada a esse buraco, certo? Essa parte aqui, essa parte da minha parte, certo? Esse detalhe da minha parte. E o que eu vou fazer, eu vou adicionar um geometry tolerance relacionado ao label A, por exemplo, tá? E que seja 0,1 milímetros, do tipo posição também, tá? Redundante. Então, isso eu posso colocar em qualquer parte do meu desenho. Imagina que eu quero colocar aqui no canto embaixo, da parte de baixo aqui, por exemplo, tá? Então, basicamente, isso me permite eu ter mais organizado, acho mais claro o meu desenho e tal. Não sei se mais claro, mas mais organizado. Porque basicamente eu posso apagar isso, certo? Porque eu tenho aqui informação do que existe uma label associada a esse buraco que eu tenho aqui no meu desenho, tá no meu layout. E eu estou adicionando aqui na parte de baixo que, isso aqui tem uma tolerância 0,1 milímetros, tá? Na posição dele. Então, isso permite deixar o teu desenho aí, o teu layout, teu drawing, um pouco mais organizado, tá? E, obviamente, tipo, eu fiz um dado em relação à posição, certo? Esse buraco, mas eu posso fazer em relação a qualquer outra coisa, tá? Tipo, eu posso acionar um datum, não sei, em relação a esse detalhe aqui, por exemplo, tá? Então, eu acionei um datum B, por exemplo, tá? Que seria equivalente, tá? Não ficou bem centralizado, deixa eu ver se eu consigo centralizar ele, tá? Acho que vai ficar aí. Agora ficou bem centralizado. Tá? Então, eu dei um datum B, tá? E aí, o que posso fazer é adicionar, não sei, uma tolerância do tipo de... qual que seria interessante para esse caso? Profile total, tá? Simetria, por exemplo. Tá? A simetria, eu acho que não faz muito sentido. Paralelismo, perpendicularidade, tá? Pode ser... flatness. Não sei até que ponto isso seria uma informação relevante, tá? Eu posso adicionar aqui na parte... Aí agora foi, tá? Eu adiciono na parte de baixo também. Então, eu tenho esse datum B aqui, tá? Que está associado a essa aresta aqui, certo? Isso tem uma tolerância de flatness. Flatness é o quão chato é, certo? Então, se eu estou correto agora, tá? E eu tenho uma tolerância de 0,1 milímetros, por exemplo. Tá? Criei aleatório aqui, tá? Você nem tem ponto isso é útil para esse desenho, mas tá, tipo, só para mostrar o exemplo, dá para criar em relação a outros também, tá? Bom, então, essa ideia, tá? Aqui tá a peça, essa parte que eu tinha feito aí no exercício 8 anterior,
Acredito que estão todas aqui as medidas mais relevantes, tá? Pelo menos que eu tenho notado nos meus desenhos, nas minhas observações aqui. E aí fica a ideia de datum intolerância, tá? Usando labels e não sem labels, tá? Labels ou usando datums ou não usando datums, tá? É a opção de intolerância. Então, essa é a ideia, tá? Eu posso ter um desenho aí mais trabalhado ainda, tá? Então, que seja isso, acredito que já seja se não o último dos últimos vídeos que eu estou fazendo. Aí depois a minha ideia é, bom, mostrar um projetinho final, alguma coisa, um desafio de um projeto final, algo assim. Então, é isso.